após a saída do Colégio Belém, estamos aqui numa instituição, Centro Infantil Casa da Bênção. Estamos aqui com a senhora diretora, como é que se chama? Maria Afonso Pinheiro da Costa. Estamos aqui no Centro Infantil Casa da Bênção. Queremos saber o que é isso, essa denominação, por que desta denominação Casa da Bênção? Casa da Bênção porque é uma casa instituída por Deus. Deus é que me deu essa direção, é que direcionou meu coração para que eu pudesse pôr este nome, e porque eu sou crente, então tudo que eu faço tem a ver com Deus. Ok, muito bem, Casa da Bênção. Então quer dizer que cada criança que entra aqui é abençoada porque vem na Casa da Bênção. Amém, é verdade, porque tudo que fizemos tem que ter resultado, e o resultado de nós crentes é bênção. Bênção em todo sentido, bênção na intelectualidade, bênção no crescimento, bênção em tudo que a criança fizer nesta Casa da Bênção, ela também é retribuída a essa bênção. Bem, sabemos que a Casa da Bênção ela funciona de modo a receber, a ensinar e a cuidar de crianças, visando no modo social qual é a interação sobre as educadoras com os meninos, como é que essa dinâmica é muito difícil, é muito fácil ou nem por isso? Não é muito fácil, também não é muito difícil. Tudo com Deus nós conseguimos gerir, conseguimos vencer, porque nós temos que ter uma meta, e a meta é educar a criança não só no meio social, como também no meio cristão. Nós conseguimos atingir os objetivos porque nós vivemos para servir a Deus, e não foge a realidade nesta Casa da Bênção. Por isso é que nós não vimos dificuldade, porque o crente só vê dificuldade quando não interage com Deus. E nós, aqui nesta Casa da Bênção, nós interagimos também com Deus. Por isso é que nos dá facilidade das coisas. Qual foi o primeiro desafio que pôde constatar ou ocorrer quando sentiu a necessidade de abrir o centro, e como é que viu essa experiência? Bem, quando eu sentir abrir um centro é na necessidade dos pais, e não só, porque há muitas crianças carentes, há muitas crianças desamparadas, há muitas crianças que não recebem uma educação favorável. Então, eu quando estava ainda a me formar, não só eu pus no meu coração, se não fosse abrir um centro, gostaria, e esse plano ainda está na minha mente, de abrir um lar para adolescente, porque visto que a sociedade está a tomar um rumo muito desastroso, então nós, para chegarmos à adolescência, nós começamos na infância. Se nós tivermos uma boa infância, uma infância cuidadosa, não só por nós, mas por Deus, nós vamos conseguir ter uma vida adulta verdadeira, cuidadosa, saudável. Então, por isso é que eu tive a necessidade de abrir este centro, e foi um plano de Deus, por isso é que estamos aqui. Embora ainda não atingimos todo o nosso objetivo, mas eu creio que eu vou atingir este objetivo, vou conseguir ter crianças que um dia possam dar contributo na sociedade, e não só na vida cristã, também falar de Deus para outras pessoas. Aqui sairá pessoas que poderão falar do Evangelho, pastoras, diaconisas, todo tipo de servos de Deus. Aqui eu creio que um dia vai sair, porque é isso que também nós tratamos aqui. Não só falamos da educação na vertente social, mas como também na vertente cristã. Ok, então, visto que nós estamos a falar de cultura e falou sobre adolescentes, é uma preocupação nossa como igreja, como crentes, temos essa responsabilidade. Estamos numa fase que até que as crianças estão até quebra de identidade. Como é que podemos justificar isso? Será que é a falta de Deus? Será que é a má comunicação entre pais e filhos? O que é que está acontecendo no nosso meio social, até dentro das igrejas?
Em primeiro lugar, eu posso dizer que é uma má comunicação entre os pais e os filhos, porque nós sabemos que a educação começa em casa, depois vai para a rua, né? Quando eu digo rua, está incluído igreja, está incluído escola. Então, se nós pais tivermos Deus no nosso coração, tivermos a viver a vida em Cristo, é claro que nós podemos levar os nossos filhos a também servirem a esse Deus que os pais servem. Mas se os pais não tiverem a servir a Deus, não estão inseridos em nenhuma igreja, é claro que essas crianças vão se perder. Poderão não ter um futuro agradável, poderão ter um futuro triste. Então é por isso que nós, esta instituição, leva as crianças a crer em Deus, a terem fé já logo no início, levamos a criança a adoração, porque elas não sabem bem o que é uma adoração, mas nós levamos ela a orarem, a buscarem Deus. Tudo quanto se faz, por exemplo, na igreja, nós levamos essas crianças a terem Deus nos seus corações, para que um dia possam viver uma vida real, com realidade de Deus. Muito bem, então aqui também se ensina já a partir da tenra idade o relacionamento com Deus, é isso que eu pude perceber. E agora, qual é o conselho que pode deixar lá para casa, para os outros pais, familiares, amigos, para que então possam contribuir como igreja e como educadores e como pais dentro da sociedade, visto que está a ser quebrado a nossa cultura e identidade, da identidade africana? Quando uma criança não quer ser criança, está a quebrar etapas, ou seja, ela tem 12, mas que já quer ver uma vida de 18 anos. Qual é o conselho de forma a retificarmos esses déficits dentro da sociedade? Bem, eu aconselho primeiro os pais a levarem as crianças a seguirem todas essas etapas, porque a criança nasce, é criança, ela tem que viver a vida de criança, a vida infantil, tanto na creche como na escola, em qualquer lugar onde ela estiver, ela tem que viver como criança. Porque até vou dar um exemplo, Jesus foi criança e ele viveu também, embora ele como criança tinha a noção daquilo que ele fazia as coisas certas. Então nós devemos ensinar as nossas crianças a fazerem as coisas certas, mas dentro da infantilidade que ela é, para que quando ela passar para outra fase, ela já vai ter noção daquilo que ela fez na infância, e na adolescência ela vai prosseguir para na vida adulta ela lembrar: eu passei nesse passo, passei nessa etapa, e agora na vida adulta eu tenho que viver aquilo que eu vivi na infância, fora de mentiras, fora de outras coisas que nós sabemos que é errado, que nós consideramos pecado, nós como cristãos. Nós temos que viver as 3 etapas da nossa vida, ou 4. Por exemplo, a infância, a adolescência, a juventude, a vida adulta e a velhice. Nós temos que viver todas as etapas de maneira a contribuir com a sociedade, a dar exemplo às outras pessoas. Porque se nós passarmos nessas etapas com a verdade é Cristo, nós vamos conseguir ter uma velhice saudável, uma velhice de exemplo, uma velhice para contribuir a outras pessoas. Por isso é que nós vimos que temos o exemplo de Moisés na Bíblia, temos o exemplo de outros, Abraão, outros que nos fizeram história que hoje nós podemos seguir na Bíblia. É isso que a sociedade espera. E nós como crentes, eu como crente e que tenho esse espaço, eu pretendo ensinar, e é o que eu tenho feito às crianças, e também passo às mães, para que tenham uma educação, para que elas possam dar uma educação, não só uma educação dela mesma, mas uma educação falando da palavra de Deus, ensinando o caminho que a criança deve andar. E o caminho certo é o caminho da palavra, o caminho certo é na casa de Deus, porque nós nascemos para isso, nós nascemos para servir e adorar a Deus. A nossa vida tem que ser voltada para Deus. Muito obrigado. Então, com esse subsídio nós conseguimos aprender muito, muito obrigado.